Olá pessoal, nesse vídeo vamos abordar o método da dupla projeção ortogonal, que é o método utilizado na geometria descritiva para fazer a representação de objetos. O método consiste em dois planos, um horizontal e um vertical. São dois planos perpendiculares entre si. Eles são chamados de plano de projeção ou planos de projeção, um plano horizontal e um plano vertical. O plano de projeção ele é designado pela letra π. Então a gente tem o π horizontal e o π vertical. Para distinguir um do outro, no π horizontal a gente põe o índice 1 e no π vertical o índice 2, para fazer a distinção de um do outro, né? Então a gente tem aqui, vamos fazer a representação desse objeto, a gente tem uma simples caixa, né? E vamos mostrar como que o método funciona. Bem, essas duas setas que nós temos aqui, elas indicam a orientação da observação, né, que se faz de um observador que está olhando esse objeto, que somos nós, né, participantes desse processo. Então, por exemplo, se o observador olha de cima para baixo, ele vai observar essa face superior dessa caixa que vai ser representada nesse plano horizontal. Como que se faz isso, né? De cada canto da caixa saem linhas verticais, são linhas auxiliares, a gente chama essas linhas de linhas de chamada, né? Elas saem perpendiculares ao plano de projeção. Então a gente traça linhas muito fraquinhas aqui, né? Aqui desse lado esquerdo também. E nós temos então essa projeção nesse plano. Então fazendo aqui agora a representação, né? Essa linha juntamente com essa vai estar projetada aproximadamente aqui. A gente está fazendo sem medições, né? Mais visualizando a forma. E essa outra face vai estar projetada aqui embaixo. Também, lá do lado esquerdo, a outra face projetada aqui. E essa última face, ou aquela linha que está lá naquela parte superior, está sendo representada aqui agora, né, com essa linha horizontal. Então vejam vocês, essa face superior que nós temos nesse posicionamento aqui que está sendo assinalado, ela fica representada, né, nessa projeção no plano horizontal. Processo semelhante, né, quando a gente observa aqui o observador agora, essa seta horizontal no sentido da direita para a esquerda, então ele vai enxergar agora qual face, né? Ele vai enxergar essa face que nós temos aqui agora, que está indicada na cor verde, lá naquele plano vertical. Bem, saem linhas também em direção ao plano, então vamos traçar aqui linhas perpendiculares ao plano. De cada canto da caixa saem essas linhas e a gente vai fazer a projeção lá naquele plano vertical, lá no π2, né? Para situarmos essa projeção na posição correta, é necessário essa projeção que já foi feita aqui no plano horizontal, isto é, eu vou traçar uma linha da caixa projetada até essa linha de referência, né? Traçamos aqui. E aqui nós subimos agora, né? Traçamos essas linhas verticais aqui. E agora a gente já pode visualizar onde que está a caixa projetada. São esses 4 pontos que nós temos aqui. Então, vamos unir aqui o ponto certinho. Aqui vamos traçar a união aqui embaixo.
e na parte superior temos o fechamento aqui da nossa face, então, da caixa. Aquela face que está sendo vista da direita para a esquerda, certo? Bem, gente, essa face, então, está projetada aqui nesse plano P2. Bem, algumas nomenclaturas são observadas, devem ser observadas quando a gente faz esse tipo de representação. Isto é, em cada canto da caixa, que nada mais é que o vértice, né? Cada vértice dessa caixa, devemos nomear com uma letra do nosso alfabeto, uma letra maiúscula. Então nós temos, vamos fazer só 3 aqui para exemplificar, né? Nós temos aqui o vértice A, o vértice B e o vértice C. Na projeção horizontal, nós vamos ter aqui então a projeção do ponto A. Qual índice que eu coloco aqui? A1, porque está sendo projetado no P1. Então aqui nós temos o A1, aqui vamos ter o B1 e nesse canto aqui o C1. Também fizemos esse procedimento lá na projeção vertical. Então aqui nós temos o A, né? Quando o ponto está no espaço, que a gente diz, ele não tem índice nenhum, né? Quando ele está projetado nos planos, ele passa a ter o índice, justamente para a gente poder fazer a identificação. Então esse aqui a gente vai ter aqui o A2, que está projetado no P2. Aqui a gente tem o B2, que coincide com o C2, essas 3 barrinhas, né, é a sinalização de coincidência. E se a gente continuar aqui, a gente vai ter mais, né, totalizando aqui 8 vértices. Vamos deixar só esses 3, né, para exemplificar aqui. O que temos que falar ainda? O plano P1 e o plano P2, eles se interceptam segundo uma linha. Essa linha aqui, que está justamente separando os 2 planos, ela é denominada linha de terra. Como que a gente designa essa linha? Por P1, P2, certo? Então é a linha de terra que nós temos ali. Bem, gente, falando um pouquinho agora de coordenadas dos pontos, que é um assunto que vai ser abordado na sequência, mas já vamos adiantar aqui. A distância que nós temos aqui, ó, do ponto A até o plano horizontal, né, essa distância, ela chama-se cota do ponto. Vamos só colocar a letra C aqui para identificar isso. Então, como se fosse a altura do ponto, né? Então, nós temos aqui a distância do A até o A1, chama-se cota, e assim o B e o C possuem a mesma cota, e esses pontos que estão mais abaixo um pouco, eles já possuem uma cota menor, né? Então, a gente pode ter cotas diferentes. Normalmente, se tem cotas diferentes num objeto. A distância do ponto A até o plano vertical, que é a distância A a 2, nós chamamos de afastamento do ponto. Então é a distância que o ponto está do plano vertical de projeção, correto? Bem, gente, a geometria descritiva, ela indica que a gente deve representar os objetos num único plano. E aqui nós temos 2 planos, nós temos o P1 e o P2 em posições distintas. Ora, como que a gente faz para representar tudo num único plano? Então a gente imagina que nós temos aqui uma dobradiça nessa extremidade e nessa, e esse plano vertical, ele fica parado, fica fixo, e o plano horizontal, esse plano horizontal, ele desce, de modo que ele fique coincidindo com o prolongamento aqui, ó, desse plano vertical. Isto é, o plano horizontal desce até que fica alinhado com esse plano vertical, né? Esse processo da descida do plano horizontal chama-se rebatimento, né? Então esse rebatimento faz com que a gente fique, então, com as 2 projeções alinhadas no mesmo plano. Bem, o resultado dessa operação do rebatimento vai nos fornecer uma imagem que é chamada de épora, ou as projeções ortogonais, né, de um sólido. Nós vamos mostrar aqui do lado direito, né, como que fica essa representação em épora. Então, essa linha horizontal que temos aqui já é a linha de terra. Aqui nós temos o P1 e o P2.
E se a gente for representar os planos, nós teríamos aqui então o plano, os planos representados aqui, ó, se a gente fosse fazer a representação dos planos que nós temos ali. Então, aqui embaixo nós temos o π1 e nessa parte superior aqui eu vou ter o π2. Então eu vou levantar um pouquinho aqui também a linha do π1 para aparecer aqui no vídeo. Senão talvez não apareça, né? Então vamos fazer aqui π1 e vamos apagar ali esse restante aqui embaixo. Então, pessoal, qual desenho que nós vamos ter mostrado aqui abaixo dessa linha de terra? Justamente essa representação no plano horizontal. Isto é, nós vamos ter então essa vista superior ou projeção horizontal que chamamos, e nós vamos ter aqui um retângulo que vai ser justamente aquela face superior. Então, aqui nós temos o A1, aqui o B1, desse lado, e aqui o C1, aqueles 3 pontos que nós marcamos, alinhada aqui com essa projeção horizontal, nós vamos ter a projeção vertical. Essas 2 linhas verdes que estão aqui são ditas, linhas de chamada, e elas servem para deixar as 2 projeções alinhadas. Então nós temos aqui agora essa vista de frente, que é essa altura, sendo mostrada agora lá na projeção vertical. Opa, escorregou aqui um pouquinho. Então, o A2 é aquela projeção que está lá em cima. Aqui tem o B2 que coincide com o C2. E se a gente for fazer a representação aqui pelas cores, aqui nós temos então aquela face vermelha, que seria essa projeção horizontal, e aquela face verde, que está lá na projeção vertical. Via de regra, a gente não precisa representar a borda dos 2 planos de projeção. O que caracteriza a épura, então? Linha de terra e as 2 projeções. Os planos aqui, a borda do plano, ela é desnecessária. Então, a gente não precisa representar aqui, a gente mostrou para dar uma ideia da projeção do plano certinho, mas isso não é necessário. Então, a representação em épura, somente o quê? Linha de terra e as 2 projeções. Essa palavra aqui está escrita aqui agora, a épura, que é a representação. O que é a épura, então? A representação de um sólido por 2 projeções, estando já o plano horizontal rebatido sobre o plano vertical. O plano vertical inferior que teríamos aqui embaixo, se nós continuarmos esse plano vertical para baixo, correto? Bem, para assinalar aqui aquelas 2 distâncias que foram ditas, a cota, que é a distância do ponto até o plano horizontal, justamente ela fica assinalada aqui nessa visão de frente. E esse afastamento, que é a distância do ponto até o plano vertical, ele fica mostrado aqui embaixo. Então, esse afastamento do ponto A, um pouco menor do que a sua cota, e a representação fica indicada desse jeito. Uma coisa que vale falar também, da linha de terra para cima, nós estamos olhando o objeto de frente, uma visão frontal, e da linha de terra para baixo, estamos tendo uma visão superior dele, uma vista superior, uma visão de cima para baixo. Então não é para a gente confundir o método e achar que são 2 caixas representadas aqui. Não, é somente uma caixa, o mesmo objeto, porém quando a gente olha de frente, a gente vê essa imagem, e quando a gente olha de cima, a gente vê essa imagem que fica abaixo da linha de terra.
né? Esse é o método, de modo geral, né? Esse é o método da dupla projeção ortogonal.